a cópia paquistanesa de Turma da Mônica. Hi, Unpack, e cá estou eu mais uma vez falando sobre uma cópia de Mônica. E dessa vez é uma cópia que tentou se passar por algo oficial, cujo até mesmo seu nome era o mesmo. Eles nem tentaram disfarçar. E essa em questão vem de muito provavelmente Paquistão, pois é, totalmente aleatório. Mas pasmem, essa cópia é tão obscura que além de tudo, ela é praticamente uma lost media. Seguinte, Vicky, você sabe o que nós iremos ver hoje? Deixa eu pensar. Turma da Mônica? Acertou, Turma da Mônica. Como sempre, né? Eu te arrastando pra ver Turma da Mônica. É outra cópia, não é? É outra cópia. Dessa vez, eu achei no Reddit um compilado de cópias da Mônica, mais especificamente, pelo pouco assim que eu vi por cima, né? São cópias paquistanesas da Mônica. E é isso que a gente vai ver. Paquistão, Pac, eu acho que tem alguma coisa a ver. Claro, tem. Aprecie. Turma da Mônica Toy. É, Mônica Toy. Nossa, o bagulho tão Aparentemente um pouco estranho, mas aceitável. A Turma da Mônica falsificada, né? Eu acho incrível que eles sempre conseguem usar os mesmos efeitos sonoros. Será que existe algum pack disso na internet que a galera usa? Talvez. Esse pack saiu na internet, eles fizeram e eles acham com frequência. Dá pra ver que o chão ele tá espelhado. Meu Deus, é espelhado mesmo. É tipo, pegaram aquelas fotos query, né, que é quadrado, e espelharam pra ficar 16:9. Pior, literalmente isso. Aí acabou. É só isso. Oh, meu Deus. É, porque apesar de tudo, por incrível que pareça, né, essa cópia ainda é uma lost media, então a gente tem muito pouco sobre ela na internet. Eu descobri essa cópia graças a um cara aleatório que postou vários links no Reddit, então créditos a ele. Mas enfim, essa cópia é realmente extremamente peculiar. Isso porque, diferente das outras cópias que já vimos, que roubaram diretamente o roteiro dos episódios da Mônica, essa meio que pega apenas os personagens e a ideia principal do desenho da Turma da Mônica Toys e em cima disso faz animações, entre aspas, originais, que basicamente usam os mesmos personagens da Mônica. Porém, até onde se tem os episódios achados, não parece copiar o roteiro em si dos episódios originais, como as cópias antigas faziam. Mas antes de continuar, não se esqueça de deixar o like e hypar o vídeo. Mas enfim, muitos episódios estão pela metade e não existem completos, então eles simplesmente acabam do nada. Mas analisando uma característica engraçada que muitos desses episódios têm, é que eles não têm nada. Tipo assim, uma das maiores características deles é justamente essa. Não acontece nada. Nos episódios da Mônica Toy, tem um roteirinho ali por trás, tem alguma piada acontecendo, os personagens agem de acordo com a personalidade deles. Sei lá, o Cebolinha apronta alguma coisa, a Mônica fica brava e dá uma coelhada nele, ou então algo muito absurdo acontece. Mas enfim, são engraçadinhos. Já nesses episódios da Turma da Mônica da Shopee, do TikTok Shop falsificado, não acontece nada, são coisas extremamente aleatórias, tipo o Cebolinha e a Mônica jogando bola, e é isso, não tem nada, não acontece nada. Um dos poucos episódios que tem completo, por exemplo, tem uma cena em que o Cebolinha dá uma bolada na cara da Mônica, e vida que segue, nossa, a Mônica não fica brava, não tem coelhinho pra bater nele, não acontece nada, simplesmente o Cebolinha joga a bola na cara da Mônica e é isso, vida que segue, é isso daí. Outra característica muito aleatória dessa Mônica Toy bizarra, por algum motivo, eles adicionaram uma personagem que usa um vestido cor-de-rosa e que tem um cabelo meio Princesa Leia. Eu não sei se era para ela ser uma versão paraguaia da Magali, não aparenta, eu acho que é uma personagem que eles tentaram criar, não sei, eu não faço ideia de quem é essa personagem. Eu acho que ela nem existe na versão de verdade, os caras só inventaram uma personagem nova pra colocar ali. E assim, como todos os outros personagens, a personalidade dela é simplesmente existir, ela tá lá pra nada, é só uma personagem a mais que não agrega em nada. E é isso. Pesquisando a imagem dessa personagem aleatória no Google, o Google sugere muitas imagens do Mickey. Então eu criei uma teoria aqui na minha cabeça, muito mirabolante. Pode ser delírio do meu uso frequente de café, mas na minha cabeça faz sentido. Pra mim, essa personagem seria como uma versão alternativa do Mickey dentro da Turma da Mônica. Ai, como assim Mickey na Turma da Mônica? Você tá viajando, seu burro? Que é isso? Pra que falar
falar assim. Meu Deus, caramba, eu tô ficando maluco, meu cérebro tá derretendo, tô falando sozinho. O que eu quero dizer é que nessa época do Elsa Gate, que foi basicamente a mesma época que essa Mônica Fake surgiu, existiram muitos vídeos do Mickey e da Minnie nesse mesmo estilo. Então eu acho, assim, que essa personagem aleatória era pra ser vista como uma espécie de Mickey dentro da Mônica. Faz sentido isso? Eu acho que ela foi feita pra você bater o olho nela de relance e pensar, o Mickey. Você não, né? No caso, as crianças que assistiram os vídeos do Elsa Gate, enfim, vocês entenderam. Até porque o próprio Google confunde ela com o Mickey. Então, eu acredito que seja por isso. É uma animação bem feia, né? Olha a boca do personagem, que esquisita. Eu acho que o que me incomoda mais são os dollies. É meio estranho, né? Parece que é maior que os do original, não sei. Eu acho que é porque eles não fecham direito. É verdade. Eles piscam... Oxi. Duas Mônicas? Será que é baseado em algum episódio da Mônica Toy? Será que eles não tiveram criatividade pra isso? Então, não sei, porque as outras eles copiavam episódios, né, em específico. Esse daqui eu não sei se ele tá copiando algum episódio ou se ele tá tentando fazer passando por um episódio oficial. O que eles fazem, o que eles tentam fazer basicamente é se passar por episódios originais da Turma da Mônica. Pelo menos foi isso que eu entendi, criando histórias entre aspas originais para que provavelmente você caia nisso achando que era a Turma da Mônica Toy, mas é só uma cópia bizarra do Paquistão. Nos poucos episódios inteiros que existem, e esse da Olada é um deles, tudo é extremamente ruim e nada leva a nada. O episódio começa com essa personagem aleatória de vestido rosa chegando de algum lugar junto com a Mônica e o Cebolinha. E claro, vale levar em consideração que eles usam os mesmos efeitos sonoros de Turma da Mônica. Só diferente da Turma da Mônica, que cria os seus próprios efeitos sonoros, aqui eles simplesmente reutilizam os efeitos que a Mônica já usou em algum momento. Eles basicamente roubam o áudio de outros vídeos. Então o que acontece é que eles pegam um único efeito sonoro e usam milhares de vezes do mesmo jeito repetidamente. E isso é uma coisa meio tenebrosa. Mas enfim, voltando pro episódio, essa Magali Rosa pega um celular e atende, enquanto a Mônica corre ao fundo, e aí eles vão pra algum lugar totalmente aleatório junto com ela. Ela não fala nada, absolutamente nada, e simplesmente vai embora. Ok. Depois disso, a Mônica e o Cebolinha resolvem jogar bola com uma bola que o Cebolinha simplesmente materializa do nada. Até porque ele é um mago muito poderoso, né? Todo mundo sabe disso. E a Mônica dá uma bolada na cara do Cebolinha. O Cebolinha devolve a bolada na cara dela. Ele dá risada e fica por isso mesmo. Só que a bola vai parar no trilho do trem e começa a vir um trem em direção à Mônica e ela é atropelada e brutalmente morta. O episódio acaba com a Mônica sendo decapitada. Não, é mentira. Não é isso que acontece. Seria 10 vezes mais interessante se fosse assim. Mas não, na verdade o que acontece é que a Mônica não é atropelada. Ela simplesmente aparece do nada e aí tá tudo bem. Ela surge com aquela cara meio de sonsa dela e eu não sei dizer, mas essa Mônica, apesar de ter o mesmo rosto da Mônica original, ela tem um rosto muito chutável. Fala se não dá vontade de meter um soco na cara dela. Meu Deus. Mas enfim, é isso. Ela reaparece só do nada e é isso, ela tá viva. Não tem consequência nenhuma, nada leva a nada, as coisas só acontecem. Não tem piada, não é engraçadinho, não é nada. É um grande nada. E quem são esses personagens? Quem é esse personagem azul vestido que parece ser um policial? Eu não faço a menor ideia. Eu suponho que era pra ele ser uma versão do Cascão, justamente pela cor de pele dele ser um pouco diferente. E, meu Deus, isso soa muito errado, mas não me entendam mal. É que ele é levemente um pouco mais escuro que os outros. Não que ele realmente seja escuro. Ele ainda é branco, mas ele é levemente mais escuro do que os outros personagens. Isso me faz acreditar que era pra ele ser baseado no Cascão ou algo assim. Alguma versão chinesa, paraguaia do Cascão. Já que, apesar de serem baseados na Mônica e o Cebolinha, eles são muito brancos e tem um design meio esquisito. Então acho que eles foram desenhados do zero por alguém tentando imitar o estilo original. Já esse policial azul, eu acho que eles só pegaram o Cascão mesmo do desenho original e botaram uma roupinha nele. Ou talvez não, só quiseram fazer um personagem levemente diferente numa representatividade meio Genshin Impact das ideias, tá ligado? Mas aí fica a pergunta, por que uma Turma da Mônica e ignorar totalmente a Magali? Eu não faço ideia. Talvez seja pra algum dia, se alguém processar, eles alegarem que não é uma cópia, porque tem 2 personagens originais. Eu não sei qual é a ideia. Só sei que esses personagens existem, são totalmente descartáveis e não servem pra nada. E eu nem sei se esse episódio realmente está completo. Eu suponho que esteja, mas eu não tenho certeza, porque ele meio que acaba do nada também. Clarinho, né? Nossa, estouradaço a imagem. Porque
que nesse desenho? Uma sereia? Sei lá. Será que ele fez isso pra não levar direitos autorais, alguma coisa assim? Eu tô achando. Não tá com um brilho muito alto, vamos se dizer assim. Tá um pouquinho aqui. Meu Deus, top 10 efeitos, hein? Bem estourado. Top animações que o parque poderia refazer. Ah, nossa. Só quem é antigo vai entender, né? Meu Deus. Eba, uhul. A música clássica. Os efeitos sonoros. O problema desses reuploads é que eles estão espalhados por vários canais diferentes, com uma qualidade de imagem toda ferrada, e não tem exatamente como saber de onde eles vieram. A única forma que dá pra ter certeza é que todos provavelmente eram do mesmo canal. Mas uma coisa engraçada é que, apesar deles criarem esses dois personagens originais esquisitos aí, em certo momento eles desistiram, começaram a usar o Cascão e a Magali de verdade. Então ela surgiu do nada e ficou por isso aí mesmo. Descanse em paz, Magali Rosa. E o Cascão realmente é levemente menos branco do que os outros, então dá pra ver que aquele personagem azul foi claramente traçado em cima do Cascão. Inclusive eu tenho uma teoria aqui sobre isso, tá? Mas daqui a pouco eu elaboro mais, vocês vão ver o porquê que essa cópia sumiu. Mas enfim, esse vídeo tá reupado em diversos canais diferentes, e ao contrário do Mônica Family TV, que tinha logo, abertura, marca d'água, e dava pra traçar mais ou menos de onde veio, essa daqui não tem nada. Então fica difícil saber a origem. Mesmo assim, eu acredito que seja do Pactão por um motivo específico. Apesar desses vídeos estarem espalhados por vários canais aleatórios, existe um canal em específico que tem uma quantidade relativamente grande de reuploads desse desenho, chamado Sky Toy Oficial. Na descrição desse canal tem um texto explicando o que é Turma da Mônica, todo em inglês, e também tem um link para um outro canal que está desativado. Então eu suponho que esse era um dos outros canais do dono, ou de alguém do grupo que fazia essas animações da Turma da Mônica. O mais engraçado é que na descrição está escrito que esse canal é dos Estados Unidos. Aí você pode pensar, então é mais uma cópia estadunidense da Turma da Mônica? Mais ou menos, porque nessa descrição também existem links para uma conta no Twitter e no Facebook. Eu não vou mostrar aqui para não expor a pessoa, mas se você procurar você acha. Enfim, no Twitter dela, por algum motivo, vários posts sobre carro. Mas enfim, o ponto é que, entrando nesse Twitter, eu encontrei muitos links para episódios da Turma da Mônica que, quando você clica, aparecem que foram removidos por direitos autorais. Então, provavelmente, a Maurício de Souza Produções, não sei se manualmente ou não, derrubou esses vídeos. E o mais engraçado é isso, eles foram notados pela Maurício e derrubados por infringirem direitos autorais. Então é meio que por isso que alguns episódios são Lost Medias, porque eles foram derrubados por serem muito idênticos. No Facebook dessa pessoa também tem alguns desenhos, então dá pra ver que ela provavelmente é algum tipo de desenhista ou artista por detrás dessa cópia. E é claro, tanto no Facebook quanto no Twitter tá dizendo que essa pessoa é do Pactão. Então é por esse motivo que eu acredito que essa cópia seja patanesa. Claro, pode ser que essa pessoa não seja necessariamente a dona do canal, e sim apenas alguma dos animadores por detrás da obra. E também pode ser coincidência, já que esse canal está marcando como dos Estados Unidos. Além que pode ser simplesmente um canal de reup aleatório. Porém, esses tweets são de uma época em que o YouTube podia ser integrado diretamente ao Twitter. Então, quando você curtia um vídeo, adicionava uma playlist ou fazia alguma alteração, como postar um vídeo, isso aparecia automaticamente no Twitter. E como todos os links aparecem no Twitter dele, é bem provável de que essa pessoa tivesse acesso à conta. Além do fato de que a conta está marcada no canal, então muito provavelmente ela é uma das donas ou responsável por detrás dessa Turma da Mônica. Ou seja, é uma Turma da Mônica paquistanesa, muito provavelmente mesmo. Mas assim, apesar dessas contas parecerem inativas, tudo bem, ir lá só por curiosidades e tal, mas o que é peça é que não vão lá encher o saco dessa pessoa, mandar mensagem ou coisa do tipo, mesmo que a chance dessa pessoa ainda ter acesso a essas contas sejam pequena, não fiquem enchendo o saco dela, tá? Se por um acaso vocês acabarem encontrando essa conta, apesar de eu ter censurado tudo, se você achar, não vai encher o saco, eu só tô mostrando aqui isso por entretenimento e curiosidade mesmo. Mas sobre a minha teoria que eu comentei, é engraçado que a cópia chegou a ser derrubado pela própria Maurício Souza por infringir direitos autorais. Então eu teorizei aqui, essa Magali Roxa, sei lá o que é isso, tenha surgido justamente para tentar burlar esse sistema de direitos autorais. Pode ser que ela tenha surgido depois, ao contrário do que eu falei anteriormente. Eles foram lá e adicionaram essa personagem para tentar burlar o algoritmo e não cair como cópia ou roubo, e conseguiu upar os episódios. Mas assim, é só uma teoria. Digam aí o que vocês acham disso. Na escola! Uau, nossa, quem é essa daí? Não é uma a Magali.
que... Me pareceu... Ah, a Magali tá ali. Quem será que é essa daí? É a personagem original deles, será? Gente, eu posso estar um pouquinho errado, mas como tá muito claro, me pareceu que a cara dela é só olho. Quer dizer, de todos. Verdade, parece todos. Olha, meu Deus, a Mônica sumindo na parede. Meu Deus. Nessa cópia não tem a Milena? Cara, eu acho que esse vídeo é antes da Milena existir. O problema é que eu não sei se tá estourada essa imagem por causa do cara que fez o upload, ou se no original já era assim. Porque isso é uma lost media, né? Isso é um re-up no YouTube. Agora não tem como saber. Meu Deus, mas de qualquer forma tá uma merda. De qualquer forma tá horroroso, né? Cabeça da Mônica torta. Olha, é um mapa do tesouro. Ele acaba do nada. Olha isso, que coisa horrorosa. O bagulho tá em 144p. Meu Deus, essa boca terrível. Em Kardashian. De lado eles parecem um ciclope, né? Com um olho só. Realmente. Por que o Cebolinha tá brincando com um peixe? Mas bom, apesar deles usarem os mesmos efeitos sonoros da Mônica na parte das músicas de fundo, por algum motivo eles usam aquelas músicas genéricas que todo canal infantil usa, sabe? Aquelas músicas no copyright. Essas trilhas sonoras bem ruim mesmo, mas no geral não tem muito o que falar dessa animação, porque ela é um grande nada. Não tem nada pra tirar dali, ela é ruim, é genérica, não tem alma e basicamente só tentou surfar no hype, Turma da Mônica. É engraçado pensar que, apesar de que a Mônica, sendo um dos desenhos brasileiros mais famosos e mais conhecidos no mundo afora, já teve cópia asiática, cópia estadunidense, cópia tailandesa, sei lá, e agora a gente tá vendo uma cópia paquistanesa. Então, honestamente, eu não duvidaria nada se algum dia a gente encontrasse uma cópia da Mônica, sei lá, da Rússia ou de qualquer coisa assim. É bem provável, já que todo mundo tentou tirar uma casquinha do sucesso que foi a Turma da Mônica Toy. Mas eu confesso que no fundo, apesar dessas cópias serem bem horrorosas, é meio legal ver que uma obra brasileira é tão famosa a ponto de outros países quererem ter a sua própria versão e tentar copiar. Só que, tirando isso, não tem mais muito o que falar sobre essa cópia. Ela é uma mídia ruim, os episódios são ruins e ela só surfou na Turma da Mônica. E é os do desenho original. Sim, do desenho original. Os mesmos efeitos sonoros. A diferença é que tem essa musiquinha genérica de fundo, né? Sem copyright, que eles provavelmente baixaram no YouTube. É porque na época não existia inteligência artificial. Se fosse feito hoje, isso aí seria horroroso. Com toda certeza, tudo seria IA. Sim, enfim, eu acho que são esses os vídeos, talvez tenha alguns outros, mas eles estão todos repicados em vários pedaços, porque como eu disse, isso é uma Lost Media. Não tem muito o que ficar comentando, né? São bem ruins esses vídeos. E no fim das contas é isso. Essa é a cópia paquistanesa da Turma da Mônica. Ela acaba sendo mais curiosa pelo que ela representa que ela realmente é. Porque como uma animação, ela é fraca, feia, genérica e vazia. Não tem história, não tem piada, não tem consequência, não tem alma. É só um monte de coisas acontecendo sem motivo nenhum até acabar do nada. Mas mesmo assim, ao mesmo tempo, ela vira um caso interessante justamente por ser uma Lost Media. Um desenho que tentou se passar por oficial, que acabou derrubado por diretorais e hoje só existem reuploads horríveis em 144p espalhados por canais aleatórios e que provavelmente nunca vai ser encontrado completo de verdade. É aquele tipo de coisa que só sobrevive em fragmentos e teoria. E eu acho que isso tudo deixa tudo muito mais curioso. O fato de uma obra brasileira como Turma da Mônica ser tão grande, tão reconhecida mundialmente, a ponto de surgir uma cópia obscura do Paquistão tentando surfar nesse sucesso. Mesmo sendo ruim, mesmo sendo bizarra, mesmo sendo esquecível, é ainda mais uma prova de que como a Turma da Mônica atravessou fronteiras de um jeito absurdo. Então, essa não é uma história sobre um desenho bom, longe disso. É uma história sobre uma cópia, sobre internet, sobre Lost Media e sobre como até as coisas mais aleatórias possíveis acabam existindo quando algo faz sucesso demais. E honestamente, é por isso que eu gosto de coisa e acho tão interessante falar disso. Mas enfim, essa foi a cópia paquistanesa da Turma da Mônica. Se surgir mais algum fragmento, mais algum episódio perdido, alguma informação nova, quem sabe a gente não volta nesse assunto. Mas por enquanto é isso, acabou igual os episódios deles, do nada.